Olá, queridos alunos. Essa daqui é a aula que eu prometi para vocês, onde eu vou ensinar a instalação do Linux. Agora é o seguinte, eu vou aproveitar e vou ensinar para você como é que você faz a instalação do Linux em cima de uma máquina virtual. Tá? Então, para você instalar o Linux em uma máquina virtual, você vai precisar deste programa daqui, chamado Oracle VirtualBox, tá? Que você baixa no site virtualbox.org. Fora esse programa, você também precisa do instalador do Linux. Tá aqui, ó. Eu tenho dois instaladores do Linux no formato ISO, tá? ISO é um formato de espelhamento de CD, tá? Então, quando você pegar seu CD original do Windows, por exemplo, você cria um ISO dele e deixa guardado dentro do seu computador, tá bom? Para você gerar um ISO de um CD, você pode utilizar o Alcohol 120%, que é o nome do programa, tá? Ou então ISO Banner, ou então Magic ISO. Tá? Tem um monte de programa que serve para gerar um espelho, ou seja, uma cópia do seu CD dentro do seu HD. Tá? Então, sendo mais objetivo, depois que você já gerou a imagem do seu CD do Linux, está aqui, esse daqui você não gera imagem, tá? Você já baixa da internet de um daqueles sites que eu já passei para vocês, tá? Então, organizado aqui a pasta, ó, instaladores imagens, onde eu tenho todos eles. Eu venho aqui no Oracle VirtualBox, clico em novo, aperto em próxima. Nessa tela daqui eu vou definir o nome que eu vou dar para esta minha máquina virtual. Então, vou chamar de Linux Mandriva, porque eu vou instalar a distribuição Mandriva. E vou botar o nome Unity EAD só para identificar que essa máquina eu criei para a aula da gente aqui, tá? Aqui embaixo ele já reconhece só pelo nome que é um Linux Mandriva. Tá? Eu posso clicar aqui e definir qual é o sistema operacional que eu estou usando. Tá aqui. Só para ficar mais bem classificado. Aperto em próximo. Nessa próxima janela vai ser perguntado quanto é que essa máquina virtual vai ter de memória RAM. Lembre-se do seguinte, essa memória RAM daqui que você vai definir, ela vai ser retirada da sua máquina real. Então, neste caso, se eu definir 1000 megabytes, que é 1 gigabyte, né? 1000 megabytes é 1 gigabyte, se eu definir 1 gigabyte para minha máquina e o meu computador tiver 2, quando essa máquina for executada, 1 gigabyte vai ser retirado dela temporariamente para execução desta máquina virtual, tá? E é importante também você saber o requisito mínimo de cada sistema operacional para poder definir essa memória aqui. Como o Linux utiliza pouca memória em comparação com outros sistemas operacionais, então 1000 MB para Linux está bom. Aperto em próximo. Nessa tela daqui eu vou criar o disco virtual. Resumindo em miúdos, o que é o disco virtual? O disco virtual é o nome que vai ser dado para o arquivo, olha só o que eu estou falando, para o arquivo que vai fingir ser o HD aonde está instalado o Linux, tá? Isso é um disco virtual, nada mais é do que um arquivo. Então vou botar aqui, criar novo disco rígido, vou apertar em próximo. Tipo de arquivo, ele vai ser um .vdi, tá aqui dizendo, ó, VirtualBox Disk Image, tá aqui, não mexe aqui, aperta em próximo. Qual vai ser o detalhe do armazenamento? Ele vai ser um tamanho fixo, ou seja, se eu falar que esse arquivo do disco fixo vai ter 10 GB, o VirtualBox automaticamente vai gerar um arquivo grande com 10 GB para mim. Eu não aconselho isso daqui, então bote dinamicamente alocado, aperte em próximo. Aqui eu vou definir aonde vai ficar essa minha máquina virtual. Como eu já disse, tudo organizado, então vou apertar aqui e vou definir que vai ficar na minha unidade D, 2 pontos,
dentro de VMs. O que é VMs? Virtual Machines, ou seja, máquinas virtuais. Eu que criei essa pasta, tá? Se você quiser chamar essa pasta de pipoca e guardar os arquivos aí dentro, não tem problema. Tá bom? É só a minha organização. Então, aqui dentro de VM, eu já tenho vários discos virtuais criados. Tá aqui, o nome dele vai ser Linux Mandriva. Salvar. E agora eu vou definir o tamanho dele. Aqui. Vou botar 10 GB para o tamanho desse arquivo. É como se eu tivesse um HD de 10 GB onde eu vou estar instalando esse Linux, tá? Aqui eu posso definir o valor que eu quiser, lembrando que eu tenho que ter uma ideia mais ou menos de quanto é que cada instalação de cada sistema operacional ocupa. Então 10 GB, próximo, e criar. Pronto. E criar de novo. Tá feito. Já apareceu aqui. Contudo, não tem nada aí, tá? Ou seja, eu criei a máquina virtual, mas é como se fosse um computador zerado, sem sistema operacional instalado, tá? Tanto é que se eu iniciar ele aqui, ó, vou iniciar. Tá aqui, assistente de primeira execução, vou clicar em próximo. Aqui ele quer saber de onde é que eu vou pegar o CD virtual, né, para fingir que tem um CD nessa máquina. Eu vou dizer aqui que é do driver do hospedeiro mesmo, ou seja, ele vai usar a minha unidade física de CD. Se eu botar um CD no meu computador, vai aparecer para o Linux também. Aqui, tá certo? Eu vou deixar desse jeito, mas depois eu vou mudar. Próximo, iniciar. Pronto. Aqui, ó. Fatal. No bootable medium found. Ou seja, não encontrou um HD com o sistema operacional. Foi o que eu disse. É como se fosse um computador zerado. Então não adianta tentar ligar ele sem instalação. Desligar a máquina, ok. Muito bem. Então eu vou marcar aqui. Vou apertar em configurações. Nessa tela daqui, eu vou clicar em armazenamento. Aqui o meu CD-ROM, ó. Eu vou apontar para aquele CD de instalação que eu mostrei para vocês, aquela imagem, aquele arquivo .iso. Tá? Então eu vou marcar aqui meu CD, vou clicar aqui do lado e vou dizer que eu quero que ele aponte para um arquivo de CD virtual, ou seja, um .iso. Vou clicar aqui, vou lá naquela minha pasta, unidade D, instaladores, ó, imagens, aqui, aquele ISO, ou seja, aquele espelho de instalação que eu baixei da internet do Mandriva, do instalador. Abrir, ó, é como se eu tivesse colocado um CD aqui agora, só que ele não existe, é virtual, né, um arquivo .iso. Vou apertar em OK. Pronto, tá aí. Mais uma outra pequena configuração, tá? Vou apertar aqui em configurações, rede. Aqui habilitar placa de rede. Eu vou pegar e vou botar placa em modo bridge. Tá? E aqui eu vou dizer qual é a placa de rede do meu computador que ela vai operar. Tá? E você pega e bota a placa de rede do seu computador e dá OK. Isso significa que nesse caso, tanto o seu Windows vai estar podendo usar a internet, quanto o seu Linux também, quando você rodar a máquina, também vai estar podendo usar a internet, tá? Lembrando, essa parte não era do curso, eu estou passando para vocês como um bônus, tá ok? A parte mesmo é de instalação do Linux, que é o que vai ser agora. Bom, uma vez que você está lá com o seu computador ligado, botou o CD do Linux no computador, tá? Seu computador está ligado com Windows. Você fala, eu não quero Windows, eu quero botar Linux na minha máquina. Você bota o CD do Linux ali na sua máquina, fecha a gaveta do CD e reinicia ele. Quando você reiniciar ele com o CD de boot de instalação do Linux lá dentro da gaveta, você vai ver algo semelhante a isso aqui agora, ó. Iniciar. Isso daqui não, né? Mas isso que você está vendo agora sim.
Deixa eu retirar esses ícones aqui de trás para não atrapalhar a gente. Pronto, aqui ele quer saber qual é o tipo de idioma que eu quero, de linguagem, né, que eu quero usar. Aqui, ó, português do Brasil. Aperte em Next, que significa avançar em inglês. Tá vendo aqui, ó, tem coisa que é em inglês, tá? Por isso que eu falei, você tem que saber inglês. Se não sabe, procure aprender, porque não é algo difícil, tá? Então, português do Brasil, Next, significa próximo ou avançar em português. Contrato de licença, como eu já disse, esse contrato é grátis, né? Então vou apertar aqui em aceitar, porque senão o próximo não habilita. Ó, se apertar em recusar, ó, ele fica desabilitado. Então aceitar o contrato de licença, próximo. Pronto, aqui ele já está dizendo, já encontrou o meu HD de 10 GB, né? 10 GB entre aspas, lembrando que é um HD virtual de 10 GB que eu criei. Tá aqui. Então, com relação ao particionamento, ó, tem usar espaço livre, ele usa todo espaço livre, ou eu posso apertar em personalizar particionamento. Então, eu vou apertar em personalizar particionamento e vou apertar em próximo. Ou seja, eu não vou fazer essa instalação fácil, eu vou fazer essa outra daqui. Vamos ver, se for igual às outras, se for fácil para explicar, a gente procede por aqui mesmo, tá? Pronto, perfeito. Qual é o tipo de partição que o Linux usa? O Linux usa dois tipos de partição. Ele usa uma partição para o sistema operacional e usa uma outra partição para a troca com a memória RAM, que é uma coisa chamada swap. Tá aqui. Tá bom? Essa partição de swap, que é uma partição de troca com a memória RAM, ela deve ser geralmente 2 vezes a quantidade de memória RAM que você tem no computador. Tá bom? Mas isso não é uma coisa obrigatória. Tá certo? Então, vou logo definir a minha partição principal, que é onde os arquivos vão ficar instalados. Então, vou escolher essa ext3. Cliquei. Pronto, tá aqui, ele já está definindo. Ponto de montagem barra, tá certo aqui. Essa barra no Linux é como se fosse o C2 pontos, tá certo? É como se fosse o C2 pontos onde o Windows fica instalado. Aqui é a mesma coisa, só que ele representa por uma barra. Pronto, o tamanho da nova partição é em megabytes. Vai ser de 764 megabytes? Não, eu tenho 10 GB, então eu posso puxar até usar a totalidade. Ó, aqui, ó. Eu não disse que é 10 GB meu HD? Tá aqui, ele tá botando para mim. Só que eu vou deixar com 8 GB e meio o meu HD para instalação, tá aqui. E vou apertar em OK. Ó, aqui ele tá mostrando, ó, já os 8 GB. Eu tenho esse espaço todo aqui que ele tá ilustrando, tem esse espaço vazio aqui ainda, ó. Nesse espaço vazio aqui ainda eu cliquei, vou apertar em Swap. E vou aumentar esse espaço todo, ó. Olha só como ele só vê até 1600. Por quê? Porque é o restante que faltou ali para completar meu HD de 10 GB. Aqui, tipo de sistema de arquivo Linux Swap. Swap em inglês significa troca, tá? Ok. Pronto, então eu tenho a minha partição raiz, que usa ext3. Lembre-se que o Windows usa NTFS ou FAT32 e o Linux usa ext3, como também usa swap para a parte de troca com a memória RAM, tá ok? Então tá aqui 1.6 GB de troca para memória RAM, lembrando que a minha máquina virtual está com 1 GB e para fazer a troca com ela, ou seja, para fazer a paginação de HD para memória RAM, eu tenho 1 GB no HD. Tá aqui, espaço ocupado totalmente. Feito isso, vou marcar aqui, né, a minha partição raiz e apertar em pronto, né, aqui embaixo.
A tabela de partição do driver será gravada no disco. Essa tabela de partição é aquela tabela de endereçamento que eu ensinei para vocês no decorrer do curso, que eu falei que essa tabela de endereçamento de arquivo ocupa espaço no HD. É por isso que um HD de 100 GB não fica com os 100 GB completamente quando você vai olhar lá no espaço. Geralmente, se for 100 GB, só de espaço para a tabela de arquivamento vai ter aproximadamente uns 8 GB, né? Então, você vai ver esse HD só com 92 GB. Ele está dizendo isso daqui, vou dar OK. Formatando a partição, né? Ele está formatando utilizando o sistema de arquivo do Linux, ou seja, ext3 com swap. Aqui, a mídia a seguir foi encontrada e será usada durante a instalação. Deseja configurar alguma mídia suplementar, ou seja, alguma mídia extra? Não. Próximo. Procurando por pacotes instalados, tá aí. Agora, ele quer saber seleção do desktop. Ele quer saber qual é o ambiente gráfico que eu quero para minha área de trabalho. O Linux tem dois ambientes gráficos super conhecidos, que é o KDE e o GNOME. Eu gosto mais do KDE. Então, eu vou marcar aqui KDE e vou apertar em próximo. Um instante aqui. Pronto. Ele já está instalando o Linux no meu HD virtual. Tá aí. Isso daí é o que você estaria vendo se você estivesse fazendo a instalação no seu computador. Lembrando, você estava lá no Windows e falou, pô, não quero mais usar o Windows não. Botou o seu CD de instalação do Linux na sua gaveta do CD, reiniciou o seu computador e esse procedimento todo, essa telinha que você está vendo aí é de instalação do Linux Mandriva, tá? Não achem que você vai ver exatamente os mesmos passos, exatamente as mesmas imagens se você for instalar outra distribuição, porque isso daí eu mesmo respondo de certeza. Não vai ver mesmo, tá? Os conceitos que você vai ver são praticamente os mesmos. Ele vai te perguntar como é que se diz? Ele vai te perguntar o tamanho do HD, quanto é que você quer usar para partição ext3, quanto é que você quer utilizar para partição de swap. Tá aí. Então ele vai passar 24 minutos para fazer essa instalação, né? Ele está avisando aqui. Então a gente vai dar um salto aqui na gravação para só voltar ou quando a tela parar perguntando alguma coisa ou quando esgotar aqui os 20 e poucos minutos, tá ok? Bom, estamos vendo a instalação do Linux chegar ao final, faltam aí 10 segundos. E no decorrer de todo este tempo, não me foi feito nenhuma pergunta adicional, como o nome da máquina, nome do usuário, nada deste tipo, tá? Mas agora sim, olha aí o que aconteceu. Especificar a senha do administrador. Esse administrador do Linux, chamado de root, é chamado de superusuário, tá? Ou seja, é o usuário com maiores privilégios de acesso e de modificação nos sistemas, ou seja, nos ambientes Linux, tá? Então eu vou definir aqui uma senha fácil, vou botar de 1 a 8, para ficar fácil para mim. Tá aqui. Nome real: César Felipe. Meu nome de login tá aqui, César Felipe. Ele só tá definido, tá, gente? Mas lembrando, isso daí é a instalação do Mandriva. Outras distribuições podem funcionar de uma maneira completamente diferente.
Tá ok? Então você pode ver um ambiente diferente. Só explicando o motivo de ser diferente. Eu falei que o Linux ele é open source, ou seja, o código fonte dele é aberto. Logo, qualquer pessoa com conhecimento suficiente de programação pode fazer as modificações que bem entender no Linux, até mudar o nome dele, tanto é que esse aqui se chama Mandriva, e distribuir pela internet de graça. Não pode vender o Linux, tá bom? Bom, aqui eu botei a senha do root de 1 a 8, ou seja, do super administrador. A senha do César Felipe também vou botar de 1 a 8. Esse instalador ele me mostra aqui do lado quais são as etapas que ainda vêm, né? Usuários, que é que eu tô, inicialização, etc e tal, tá? Vou apertar em próximo. Vamos ver o que é que aparece aí, porque nem eu sei, né? Essa distribuição aí, estou instalando pela primeira vez. Preparando o gerenciador de inicialização. Vamos ver o que é isso aí que ele vai mostrar pra gente agora. Pronto, um monitor Plug and Play. Vou deixar esse mesmo aqui. Próximo. Pronto, aqui alguns ajustes. Aqui, fuso horário, Brasil. País e região, Brasil. Tipo de inicialização. Tá aqui, ele já está colocando qual é o tipo de inicialização. Ou seja, quando eu ligar o computador. Qual é o inicializador que ele vai escolher? Ou desculpe, que ele vai usar. Porque o Linux utiliza 2 gerenciadores de inicialização. Ou o Grub ou o Lilo, que significa Linux Loader. Tá? Ele está escolhendo aqui o Grub. Explicando rapidamente o que é isso daí. Se você já tiver o Windows instalado no seu computador e quiser instalar o Linux também, lembrando, você instala o Windows primeiro, depois você instala o Linux. Quando você estiver instalando o Linux, é esse carinha Grub, tá? É esse carinha aqui, o Grub, ou então o Lilo, que vai detectar que você tem o Windows no computador e vai fazer um menuzinho para quando você ligar seu computador, ele perguntar, você quer usar o Windows ou quer usar o Linux, tá ok? Gerenciamento de usuário não precisa, nós já definimos. Alguns serviços, aqui se você quiser instalar mais pacotes, vamos apertar em configurar. Se você quiser instalar mais pacotes, você instala, tá aqui. Ou seja, mais programas, né? Cada um desses daqui serve para uma coisa diferente. Às vezes vem com um nome diferente. Tá? Isso vai depender de versão para versão. Tá aqui, esse iptables é o firewall, ou sistema de prevenção de invasão do Linux, tá? Um sistema de defesa, tá? Para resumir mais para vocês, tá aqui. Então pronto, não tem nada de interessante aqui, vou voltar em anterior. Hardware, tipo de teclado ABNT2, o meu não é ABNT2, que o meu não tem essa cedilha, tá? Cuidado com esse vacilo na instalação. É lógico que você pode mudar depois, tá? Mas configurar. O meu teclado não é ABNT2, então viria aqui. O meu é americano, aliás, tá? O meu é americano internacional. Próximo. Tá, aí já mudou, americano internacional. Aqui ele já identificou minha placa de som. Minha interface gráfica, rede internet, tá aqui tudo, então vou apertar em próximo. E aí a gente vai pegar e vai já para a próxima parte da configuração do Linux. Aí ele está falando que eu posso abaixar as atualizações, os pacotes de atualização do Linux, se eu já quiser.
Ou seja, esse Linux Mandriva 2010, a gente já está em 2012, eu posso fazer uma atualização dele. Eu vou dizer que não quero instalar essas atualizações agora, tá? Porque ele vai tentar conectar a internet. Vou apertar em próximo. Pronto, parabéns, instalação completada, só me resta apertar em reiniciar. Só que eu não vou deixar a máquina reiniciar porque eu vou retirar o CD de instalação dele, tá? Então desliguei a máquina virtual aqui. Vou vir aqui na configuração, aqui no armazenamento. Tá aqui, já foi retirado o CD, ele já foi ejetado. Vou apertar em iniciar a máquina aqui, tá? Então, depois que você instala o Linux na sua máquina, tá aqui. Ó, iniciar o Mandriva Linux. Enter. É igualzinho o Windows, gente, tá? O Linux está no HD, ele é lido do HD, jogado para o processador processar. Depois que conforme o processador vai processando, as informações vão passando para a memória RAM. Tá? Quando as informações necessárias para que o sistema operacional funcione já estão devidamente processadas e na memória RAM, aí sim você vai ver o seu sistema operacional aparecendo na sua tela, tá bom? Então vamos esperar um pouquinho aí. Tá carregando aqui, isso daqui é uma... Tá ali, boas-vindas, fechar. Pronto, aqui ó. Usuário César Felipe, eu não defini ali? Aqui. Lembra dessa conta convidado, ó? Guest account. Guest significa convidado. Conta convidado, igualzinho tem no Windows. Essa conta convidado aqui é para se alguém te pedir para usar o computador, você deixa o cara usar a conta de usuário convidado, porque é uma conta cheia de restrições de acesso ao sistema, tá? Então tá aqui, já defini o nome do usuário, então agora a senha é de 1 a 8, né, para o César Felipe, né, que nós configuramos lá durante a instalação. Login, ele validou o usuário para ver se bateu senha com o usuário e agora ele está carregando o ambiente gráfico. Lembrando que ambiente gráfico tanto do Windows quanto do Linux recebe um nome técnico de GUI, GUI, que significa Graphical User Interface, ou seja, interface gráfica do usuário. Pronto, aqui vocês estão vendo o Linux instalado em uma máquina virtual, é claro, mas o funcionamento é exatamente o mesmo no seu computador. Tá, então aqui ó o iniciar, ó, internet, ó, ele tem o Firefox, tá, o FileZilla, que é um programa para transferir arquivos pela internet, ó, e escritório, ele tem o BR Office Writer, que é aquele que eu falei, aquele pacote grátis de aplicativos para escritório. Eu vou abrir aqui para que vocês vejam. Tá bom? Então essa distribuição do Linux exclusivamente, quer dizer, especificamente, já vem com essas coisas instaladas, o que também vai variar dependendo da distribuição do Linux que você for utilizar, tá? Então deem uma olhada aí, tá bom? O BR Office Writer. Se você quiser escrever, você escreve. Vou fechar, descartar. Aqui o Firefox para navegar na internet. Lembrando, não existe o Windows para... desculpem. Não existe Internet Explorer para Linux. Tá bom? Porque Internet Explorer é um programa da Microsoft que é a concorrente do Linux, tá? Então é claro que não vai ter programa para o concorrente. Se você quisesse navegar na internet, chegava aqui, digitava o endereço do site www.cesarfelipe.com.br para acessar meu site e pegar os vários materiais que eu tenho lá e vídeo de instrução, ou então www.facebook.com para me adicionar no seu Facebook, porque você ainda não fez isso, não é? Então vou fechar aqui. Se você quiser salvar seus arquivos, aqui a pasta do usuário.
A pasta do usuário também é vinculada ao perfil de cada conta. Então, você criar 10 contas de usuário, cada um desses 10 usuários vão ter a sua pasta base, que é onde ele salva seus arquivos. Pode ver que é muito semelhante ao Windows. Tá? Então, não tem nenhuma dificuldade. Tá? Se você quiser passear aqui pelas opções, ó, tem um monte de coisa legal. Tá? Tem programa de desenho. Resumindo, é um sistema operacional muito completo, feito em várias distribuições, cada uma com uma cara, com uma GUI, né, com uma Graphical User Interface um pouco mais diferente, mas mesmo assim não dá para alegar que não dá para saber nem instalar o Linux ou então mexer no Linux, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.